Alô, jovens! Ainda com relação à palavra Caribe, que tem 6 letras, 3 vogais, E, A, I, 3 consoantes, R, B, C, ele quer o total de anagramas que começam com consoante, ele fixa a posição e não fixa o termo, e termina com vogal. Então ele fixa 2 posições e não fixa os termos. Qual é o raciocínio? Eu suponho que ele fixou os termos. Então é como se esses 2 termos não existissem. Permutação de 4. Mas eu tenho que criar etapas para compensar o fato dele não ter fixado o termo, ter fixado só a posição. Como na primeira posição tem que ser consoante, então eu tenho 3 consoantes disponíveis para escolher apenas uma. 3 possibilidades, tá? Para a primeira letra, para poder começar por consoante. E termina por vogal na 6ª posição, porque existe ordem, ele quer que seja uma vogal, tem 3 disponíveis para escolher apenas uma, vezes 3. Então fica fatorial de 4 vezes 9. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. 24 vezes 9, 9 vezes 4, 36, vão 3, 9 vezes 2, 18 e 3, 21. A resposta é 24 vezes 9, 216 anagramas. Agora deixa eu fazer uma modificaçãozinha aqui, viu? Porque em análise combinatória, cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. E se ele tivesse dito o total de anagramas que começam com consoante e terminam com consoante? Eita! Aí ele fixou 2 posições, a primeira e a 6ª, mas não fixou os termos. Aí é como se esses termos não existissem numa primeira etapa. Permutação de 4. Mas como ele não fixou o termo agora, eu vou ver nessas posições quantas possibilidades eu tenho para a escolha do termo. Na primeira posição tem que ser uma consoante, disponíveis 3, para escolher apenas uma, 3 possibilidades. E na 6ª posição, se novamente for uma consoante, lembre-se que você não tem mais 3 consoantes disponíveis, porque uma das 3 você já botou na primeira posição. Então você só vai ter 2 consoantes disponíveis. Permutação de 4 vezes 3 vezes 2. Aí seria, como permutação de 4 é 24, e 3 vezes 2 é 6, 24 vezes 6, 144. Então a palavra Caribe tem 216 anagramas que começa com consoante e termina com vogal, e tem 144 anagramas que começa com consoante e termina com consoante. Mas como a pergunta foi só que começa com consoante e termina com vogal, vamos apagar o excesso. Na realidade não fizemos só uma questão, fizemos 2 na questão 13. E agora a última, com relação à palavra Caribe, ele quer o total de anagramas em que o C, o A e o R aparecem. Eu acho que não é a última, ainda tem mais um. O total de anagramas em que o C, o A e o R aparecem juntas nessa ordem. Olhe, querer que o C, o A e o R apareçam juntos nessa ordem, o A entre o C e o R à direita do A e o C à esquerda do A, é como se essas 3 letras estivessem coladas. Isso daqui passa a ser um termo só. Se isso aqui passa a ser um termo só, então eu tenho um termo só aqui, porque ele quer que o C, o A e o R estejam juntos nessa ordem, um termo, 2, 3, 4. Aí fica permutação de 4. Permutação de 4 é fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Então a palavra Caribe possui 24 anagramas, onde dos 6 termos disponíveis tem 3 que estão sempre juntos e sempre numa mesma ordem.
Quando se exige que certos termos de uma sequência estejam juntos numa mesma ordem, é como se esses termos tornassem-se um único. Sensacional. E agora, a última questão sobre a palavra Caribe. Bora lá? Olhe lá. Qual é a pergunta agora? Com relação à palavra Caribe, que tem 6 letras, 3 vogais e 3 consoantes. 3 vogais e 3 consoantes. Ele pergunta o total de anagramas que CA e R aparecem juntas. Ele só quer que o C, o A e o R estejam juntos. Ele não exigiu a ordem. Quando se exige que determinados termos apenas estejam juntos, sejam consecutivos, tá certo? Você resolve esse problema em 2 etapas. Na primeira etapa, você supõe que ele exigiu a ordem, que não exigiu, mas você supõe. Aí é como se esses 3 fossem um só. Permutação de 4. Mas tem que ter uma segunda etapa para compensar. Sabe por quê? Porque eles podem permutar entre si. E quando eles permutam entre si, permanecendo juntos, geram novas sequências. Então é permutação de 4 vezes permutação de 3, que é fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 4, 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 3, 6, 24 vezes 6, 144 anagramas. Então a palavra Caribe tem 144 anagramas. Nesses 144 anagramas, o C, o A e o R estão sempre juntos. Por sinal, como no problema anterior a gente viu que a palavra Caribe tem 24 anagramas, que o C, o A e o R estão juntos nessa ordem, então dos 144 que o C, o A e o R estão juntos, 24, além de estarem juntos, estão na mesma ordem. Então, 144 menos 24 dá 120, em que eles estão juntos e não estão todos numa certa ordem. Maravilhoso. E agora eu vou criar aqui uma questão extra, porque eu estou achando poucas que tem no caderno. Suponhamos que ele quer o C, o A e o R juntos, apenas juntos. E o I e o B juntos nesta ordem. E aí? O C, o A e o R estão juntos. O I e o B também estão juntos nesta ordem. O I antes do B. Se o I for o quarto, o B é o quinto. Se o B for o sexto, o I é o quinto. Se o B for o segundo, o I é o primeiro. Por sinal, o I nem pode ser o sexto, nem o B pode ser o primeiro. E agora? Bom, se ele quer que o C, o A, o I e o B estejam juntos nessa ordem, é como se o I e o B fossem um só, colado. E o C, o A e o R, ele quer que estejam juntos, é como se o C, o A e o R fossem um só, mas pode permutar entre si. Então vai ser permutação de 3, porque aqui é como se fosse um só, como se fosse um só. Então 1, 2, 3, como é? Permutação de 3 vezes. Só que o C, o A e o R pode permutar entre si, vezes permutação de 3. E parou por aí, porque o I e o B é como se fosse um só e não pode permutar entre si. Então, permutação de 3 vezes permutação de 3 é fatorial de 3 vezes fatorial de 3, ou quadrado do fatorial de 3. Cuidado para dizer 3 fatorial ao quadrado, horrível. É quadrado do fatorial de 3. Como o fatorial de 3 é 6, então o quadrado de 6, 36. Então a palavra Caribe tem 36 anagramas em que o C, o A e o R estão juntos
mas eles podem permutar entre si, né, desde que se mantenham juntos e que o I e o B estão juntos nessa ordem, estão juntos, mas não podem permutar entre si. Sensacional!